say when you're sleeping I'm awake? Tears on my pillowcase. Only one thing matters in this life. Will you make it to the other side? And do you believe in bridges? Well, I know where you are, and I see where you're coming from, 'cause I've been there myself, put my faith in a man-made God. I know where you are. Have you ever seen true love? Do you know what it's made of? Or where it came from? Could it be the world has left you blind, and every day you pass it by, you don't even recognize it? Well, I know where you are, and I see where you're coming from, 'cause I've been there myself, put my faith in a man-made God. I know where you are. I know where you are. I know that Jesus paid it all, and it is well with my soul. And when the waters rise and the stars fall from the skies, I will not be alone. No, I will not be alone. I know where you are, and I see where you're coming from. Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos à nossa celebração, a esse nosso encontro. A gente fica muito feliz de mais uma vez estarmos reunidos para, como igreja, juntos, adorarmos ao Senhor, prestarmos a Ele este culto de louvor e adoração, reconhecendo que Ele é único de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor. Vamos falar com o nosso Pai. Convido você a orar comigo nesse momento. Pai querido, Pai de amor, Pai de infinita bondade e misericórdia, louvado e exaltado seja o Teu santo nome. Nós, ó Pai, reconhecemos que o Senhor é o único digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. É o Senhor quem nos concede todas as coisas e quem nos deu o maior presente, a salvação, através de Jesus Cristo. Muito obrigado, ó Pai, muito obrigado. Louvamos ao Senhor por todo o cuidado, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Continue conosco, fale aos nossos corações, receba o louvor e a adoração que nós te entregamos nesta noite. É em nome de Jesus que te oramos. Amém. Hoje pela manhã tivemos um culto muito legal, muito abençoador. A gente pôde louvar ao Senhor e também agradecer a Deus pelas nossas mamães. E fica também aqui a nossa homenagem às mamães, aquelas que não estiveram com a gente hoje pela manhã. Papai do céu continue abençoando você ricamente. A gente é muito grato a Deus pelas nossas mães. Vamos louvar ao Senhor, exaltar aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, aquele que é o nosso bem supremo. Antes eu te conhecia
de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero a minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, de ti dependo e conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Que glória é tua vida em minha vida. Me alegro com tua vida em minha vida. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei, Hosana ao Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Ele é o único digno de toda a honra, de toda a glória. Hosanas ao Rei, a Ele todo louvor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos o seu santo monte. Nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte. Nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo.
glória ao Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Ele nos ama acima de todas as coisas, nos deu o seu próprio Filho para nos salvar, para morrer em nosso lugar. Mas Ele também é um Deus que cuida de nós, que nos disciplina. Lá em Hebreus, o verso 12, a partir do 5, diz assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirigi como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Muitas vezes as dificuldades que a gente passa têm esse caráter disciplinador de um pai que ama, de um pai que cuida, de um pai que usa as situações do dia a dia para nos direcionar, para nos mover em direção aos propósitos que Ele tem para nós. Muitas vezes a gente não ouve o que ele nos está falando em situações normais do dia a dia, em situações normais da vida. Então Ele usa a disciplina, Ele usa os momentos de dificuldades que a gente passa para cuidar de nós. Assim como o texto diz, suportem as dificuldades, recebendo as disciplinas, recebendo-as, como disciplina. Deus os trata como filhos. Ele nos ama. E aquele que ama ao Senhor vai respeitar os seus mandamentos, os seus conselhos, a sua direção. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, Jesus nos diz, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda,
Esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Paz e graça sejam dadas a todos que estão reunidos nesta noite por Jesus, o nosso Senhor. Estamos aqui em mais uma celebração, neste dia que é um dia muito especial, o Dia das Mães, e nós vamos dar continuidade às nossas homenagens às mães, na palavra que eu quero compartilhar com vocês nesta noite. Eu sei que foi um dia para muita gente agitado, para muita gente foi um dia em que tiveram a oportunidade de estar com suas mães, outros não têm mais essa oportunidade e talvez tenha sido um dia de memórias, tenha sido um dia de lembranças, tenha sido um dia de nostalgia. O que acontece é que nós muitas vezes não entendemos o quanto nós nos colocamos numa posição de desfrutar daquele momento, daquele tempo em que nós temos que desfrutar. Por isso eu incentivo você que está com sua mãe ainda em vida, desfrute, curta bastante esse tempo, porque eu tenho certeza que vai fazer bem para o seu coração, para a vida da sua família. Eu quero aproveitar a oportunidade, antes de ler o texto da Palavra de Deus, eu quero compartilhar com vocês que nós estamos desenvolvendo um ministério em nossa igreja chamado Saia. É um ministério que tem o objetivo de levar não apenas a palavra, mas a ajuda às pessoas que trabalham nas ruas, na área da prostituição, principalmente aqui no entorno da Quinta da Boa Vista. O nosso interesse é sermos canais de bênção para essas pessoas, abençoarmos a vida dessas pessoas, cuidarmos da vida dessas pessoas de todas as maneiras. E se você deseja fazer parte desse ministério, fale com a igreja através do WhatsApp oficial da igreja e você vai poder dizer o que você deseja trabalhar. Nós temos algumas áreas ali nesse ministério: na cozinha, na intercessão e no front, que é indo, exatamente, ou contribuindo. São 4 áreas que você pode participar desse ministério, tá bem? Quero lembrar outra coisa importante para vocês. Neste final de mês, a juventude estará realizando mais uma vez o culto de celebração à noite. Então eu quero convidar você para se preparar, para se organizar, para estar conosco no culto à noite. Está bem? Então não deixe de estar com a gente. No último domingo do mês, à noite, é o culto da nossa juventude. Pois bem, queridos, eu quero compartilhar o texto da Palavra de Deus com vocês. O texto de 2º livro dos Reis, no capítulo de número 4, a partir do verso 1º. 2º livro dos Reis, capítulo 4, a partir do verso 1º. Diz assim o texto sagrado: Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: Como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em sua casa? E ela respondeu: Tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com os seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que for se enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais uma. Mas ele respondeu: Já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: Vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Vamos orar? Deus, muito obrigado pelos irmãos e irmãs que estão conectados conosco nesta noite, Senhor, que estão em suas casas, no trabalho ou em qualquer outro lugar, mas que estão com os ouvidos e os corações abertos para ouvirem a Tua palavra, Senhor. Eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor possa dar a eles uma porção dobrada, Senhor, do Teu Espírito e completar, Senhor, na vida deles aquilo que a Tua palavra deseja compartilhar através do Teu Espírito Santo.
Obrigado por este encontro, Senhor, obrigado pelo encontro desta manhã que tivemos. Eu louvo teu nome, em nome de Jesus, o Senhor da igreja. Amém e amém, Senhor. Amém. Hoje pela manhã nós tivemos um encontro abençoador com as mães de nossa igreja, uma homenagem às nossas mães. Eu quero agradecer a todo mundo que participou e que colaborou para que esse evento pudesse acontecer aqui no culto, tá bem? Queridos, você já deve ter ouvido falar desse texto, com certeza. Com absoluta certeza, você já deve ter ouvido sobre o milagre do azeite que Eliseu faz na casa da viúva que estava precisando de ajuda. Essa mulher sente necessidade de pedir ajuda, porque ela agora era uma viúva, seu marido havia morrido e ela tinha os filhos para cuidar. Eu sei que você já ouviu falar sobre milagres sobre esse texto. Eu sei que você já ouviu falar sobre a unção sobre esse texto. Eu sei que você já ouviu falar sobre a fé que esse texto traz como ensinamento. Mas eu quero aproveitar essa oportunidade e falar para você sobre a mãe desse texto. Falar para você sobre a perspectiva maravilhosa e abençoadora que esta mulher traz para esse texto. Porque vejamos que naquela cultura ficar viúva era algo que não depreciava, mas permitia que a mulher vivesse em situações absolutamente ingratas de vida. Ela não teria outra pessoa senão, segundo a lei, um irmão deste seu marido, seu cunhado, que pudesse sustentá-la. Nesse caso, possivelmente ela não possuía alguém que estivesse disposto a fazer isso. Ela então apela para Eliseu, o profeta, porque provavelmente o seu marido era um seguidor de Eliseu e era um homem temente a Deus. Mas ela vai a ele porque ela sabe exatamente que naquele momento, naquele instante, ela precisava de ajuda que viesse dos céus para abençoar a sua vida e cuidar dos seus filhos. E Eliseu vai a esta mulher, dá orientação a esta mulher, a mulher segue as orientações de Eliseu e ela então vê o milagre acontecer da multiplicação do azeite na sua casa, que dava o suficiente para ela e para os seus filhos por muitos dias. Pois bem, esse texto ele é tão maravilhoso, ele é tão extraordinário porque nos introduz a pensar sobre a fé, que ele nos faz apenas muitas vezes ficar fixado nisso, sem acreditar outras coisas que estão por trás deste sentimento e desta atitude desta mulher, que o texto não fala, mas demonstra, que o texto não explicita, mas que a gente encontra, e isso abençoa demais o nosso coração. E eu quero continuar pensando então sobre as mulheres de nossa igreja, as mulheres de nossa comunidade, as mulheres da nossa vida que são mães e que enfrentam os dias difíceis da vida. E é sobre algumas dessas coisas que eu quero partilhar com vocês. A primeira delas é que há sempre uma história de uma mãe vivendo dias difíceis. Que incrível isso! Parece que há uma missão que se junta, que se une, que se apropria da história de mães, não apenas na Bíblia, mas fora dela, de mães que sofrem, de mães que passam por situações difíceis, que mães que precisam correr atrás das suas necessidades, porque ou foi abandonada, porque foi deixada, porque ficou desamparada. E esse texto traz à luz uma realidade, queridos, não apenas social, mas uma realidade vívida de muitas mulheres que vivem nesse plano da vida, de dores, de sofrimento. Essa mulher corre ao profeta porque ela está desesperada. Parece que a dor bate no seu coração. Eu lembro da história de Noemi, a história no livro de Ruth, quando ela perde o seu esposo, perde os seus 2 filhos, ela fica desamparada. Essa história é contada e é narrada com uma mãe que está ali sofrendo, assim como deve ter sofrido a mãe de Moisés, quando precisa colocá-lo
num rio, assim como sofreu a mãe de Jesus, Maria, que precisou ver o seu filho ser crucificado. As dores das mães estão presentes na história, queridos, e por muitas vezes nós não valorizamos isso, por muitas vezes nós não permitimos olhar para a história com um olhar mais misericordioso, mais apaixonado por mulheres que doaram, que dedicaram e que têm entregado a sua vida inteiramente para servir a sua própria casa. E muitas vezes esse sofrimento então é experimentado, é vivido, ele é latente na vida dessas mulheres. Por que será? Por que será que mulheres muitas vezes passam por essas experiências doloridas da vida para manter a sua missão como mãe? Bom, eu sei que você pode falar para mim que existem outros exemplos de mães que não querem passar por isso, de mães que abriram mão disso, mas essas exceções, elas apenas confirmam a regra do que de fato aconteceu com com o que acontece com outras mulheres. O fato de algumas não aceitarem o desafio para si mesmas não rouba daquelas que aceitam o desafio. Ao contrário, elas estão exatamente no mesmo lugar, elas estão vivendo no mesmo lugar, com a mesma intensidade, porque elas desejam ser exatamente aquilo que elas sentem apaixonadamente em seus corações. Sabe de uma coisa? Eu tenho a nítida impressão que quando nós olhamos para as mães da Bíblia, nós não conseguimos projetar na realidade que vivemos e que vemos as nossas mães, mas é isso que nós deveríamos ter no nosso coração, pensar como elas estão presentes em nossas vidas e esse sofrimento de cuidar, de abraçar, de ajudar, de abençoar, também faz parte da história de vida dessas mulheres. A segunda coisa que esse texto me chama a atenção é esse sentimento de suprimento que essas mulheres possuem. Diz o texto que aquela mulher corre a Eliseu e diz assim: teu servo, meu marido morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Ou seja, e aquela mulher então procura o profeta porque ela quer ser suprida na sua necessidade, ela quer ser suprida no seu desespero, ela quer ser suprida na sua angústia, ela quer ser suprida naquilo que ela precisa para os seus filhos. Quando mães não conseguem entender o seu sentido de missão, elas não conseguem compreender o seu sentido de mantenedoras, de supridoras emocionais, físicas que elas possuem aos seus filhos. É impressionante como essas exceções que confirmam a regra mostram, ao contrário disso, mulheres que estão o tempo todo lutando para serem mulheres que suprem desesperadamente a necessidade dos seus filhos. Elas querem vê-los bem, mesmo que este bem seja o mínimo do mínimo, mas elas querem que o mínimo aconteça na vida deles, elas querem que o mínimo aconteça nas suas realidades, elas querem que o mínimo aconteça em suas histórias, e a gente precisa estar atento a isso. Nesse texto em que se fala tanto de fé, fala tanto do profeta, que fala tanto sobre tantas outras coisas, ver uma mulher desesperada pelos seus filhos é algo que apaixona a gente, porque ela tem o senso profundo do suprimento que ela precisa dar a eles. Pois bem, é isso que nós encontramos em muitas mães. A terceira coisa é exatamente o desejo protetor que essa mulher tem pelos seus filhos. Ela não apenas se vê ameaçada de perdê-los, mas ela se vê ameaçada de vê-los como escravos. Uma mãe protege, uma mãe guarda, uma mãe é uma leoa quando seus filhos são ameaçados. Uma mãe faz aquilo que precisa ser feito para que seus filhos sejam supridos, mas também sejam guardados e preservados. Diz o texto assim: eles querem levar meus filhos como escravos. Te impressiona isso? Pois eu sei que esse é o papel que qualquer mãe teria quando
quando ela se propõe a cuidar e a proteger os seus filhos. Proteger os seus filhotes, proteger a cria, proteger aqueles que estão ao seu redor, que fruto do seu ventre ou não, mas que são ali filhos a qual ela abraçou. Ela vai protegê-los o tempo todo. Ela vai cuidar deles o tempo todo. Ela vai fazer com eles aquilo que precisa ser feito, porque ela é mãe. Ela não quer seus filhos como escravos, diz o texto, porque ela sabe a realidade disso. Assim como a mãe não quer os seus filhos doentes, elas não querem os seus filhos drogados, elas não querem os seus filhos perdidos, elas querem seus filhos realizados, elas querem seus filhos protegidos, elas querem seus filhos guardados, elas querem os seus filhos. E essa é a quarta coisa que esse texto me chama a atenção, porque ela diz assim: eles querem levar os meus filhos. Eles querem levar os meus filhos. Qual mãe que gostaria de viver a experiência de ver os seus filhos sendo levados, de ver os seus filhos sendo tirados? Nenhuma mãe normal, do ponto de vista afetivo, social, espiritual, teria prazer em ver os seus filhos sendo levados e retirados dela. Por isso que, quando nós lemos o texto de 2 Reis, no capítulo 4, o texto do milagre do azeite, o texto do milagre da vasilha, ele fica por trás dessa manifestação generosa, dessa manifestação graciosa dessa mulher pelos seus filhos. Eu quero os meus filhos comigo. Eu quero os meus filhos perto de mim. E preste atenção, não é perto apenas no sentido físico, porque nós sabemos que os filhos não são criados para estarem conosco o tempo inteiro. Os nossos filhos não são criados para permanecerem conosco a vida toda. Nós sabemos que os nossos filhos, isso vale para o pai, isso vale para a mãe, isso vale para aqueles que querem proteger os seus filhos, tanto a ponto de não permiti-los que eles saiam, que a vida vai determinar que os nossos filhos um dia deixem os nossos ninhos, deixem as nossas casas e façam os seus próprios voos. Isso é fundamental para que você possa compreender aquilo que qual é o nosso papel como pais na sociedade. Mas essa mulher, ela está falando o seguinte: eu quero os meus filhos comigo. Eu não quero os meus filhos sendo levados, eu não quero os meus filhos sendo perdidos, eu não quero os meus filhos como escravos, eu não quero os meus filhos adoecidos, eu quero os meus filhos perto de mim. Eu quero saber que eles estão vivos, eu quero saber que eles estão aqui, eu quero saber que eu posso falar com eles, eu quero ter essa experiência de todos os dias, poder viver e senti-los em meus braços, sejam físicos, sejam emocionais. É por isso que é compreensível a dor de Maria, quando ela vê o seu filho ser crucificado. Ali Maria vai sentindo uma dor absolutamente incomparável, uma dor impossível de medir, uma dor que nenhuma mãe deveria viver, que nenhuma experiência deveria permitir, mas que infelizmente nesse mundo caído ele acontece. O que essa mulher estava falando para o profeta era: eu quero os meus filhos, não deixe levar os meus filhos, não deixe carregar os meus filhos, deixe os meus filhos comigo. A quinta coisa que esse texto me chama a atenção é quando o texto termina: ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Uma das coisas que alimenta a alma de uma mãe é saber que ela abençoou a vida dos seus filhos, que sua luta fez bem aos seus filhos, que o seu trabalho cuidou dos seus filhos, que a sua fé levantou os seus filhos, que a sua relação com o Senhor supriu os seus filhos.
Essa mulher vai ao profeta porque ela acreditava em Deus, tanto quanto seu marido também acreditava. E aí, queridos, uma mãe que quer abençoar a sua casa, ela ensina os seus filhos no caminho em que deve andar. Uma mãe que abençoa suas casas, leva os seus filhos a enxergarem o que Deus fez e o que Deus faz em suas vidas e em suas histórias. Uma mãe que quer abençoar a sua casa, ela ajuda os seus filhos a verem Deus em todas as coisas. Deus está aqui, se manifestando, abençoando e cuidando. Quando eu era pequeno, quando eu era adolescente, meus pais viveram um momento muito difícil. E eu lembro que meu irmão mais novo, um dia, ele estava pedindo para comer algo, e naquele instante não tinha, e ele começou a chorar. Ele era bem pequeno, ele começou a chorar por isso. E eu lembro das palavras da minha mãe, abraçando ele e dizendo: filho, Deus suprirá. E ele supriu. Eu nunca vou esquecer do tom amoroso, generoso e abençoador da minha mãe, e da fé que nutriu seu coração para me ensinar aos meus irmãos que Deus era capaz de suprir todas as coisas. Esse texto traz este ensinamento, esse texto traz essa possibilidade. Uma mãe abençoando seus filhos, mostrando para eles o que Deus é capaz de fazer. Que você tenha no seu coração, mãe, a responsabilidade de fazer com que os seus filhos vejam Deus em você, fazer com que os seus filhos vejam Deus na sua vida, fazer com que os seus filhos vejam Deus na sua história e na história deles também. Que essa manifestação de Deus aconteça em você, através de você, na vida daqueles que estão próximos de você. E a vocês, filhos, valorizem essa luta quase insana, mas abençoadora que nossas mães possuem para cuidar de nós, para nos dar amor, para nos abençoar e para nos fazer entender que existe gente a quem Deus tem usado de maneira abençoadora e extraordinária para nos abençoar. Paz e graça. Vamos orar mais uma vez pelas nossas mães. Deus bendito, muito obrigado por este dia, todo ele dedicado às mães. Que elas desfrutem, Senhor, do generoso partir do pão na casa, mas também dos abraços, dos afagos, dos carinhos, que todos os dias nutrem a nossa vida e as nossas relações. Obrigado pela oportunidade de ministrar a Tua Palavra hoje, que ela alcance o coração de muita gente, que ela abençoe o coração de muita gente. Eu oro em nome de Jesus, o Senhor da Igreja. Amém e amém. Eu desejo a você um restante do Dia das Mães muito abençoador. Você que não tem mais a sua mãe com você, eu desejo que as memórias, que as lembranças afetivas no seu coração transbordem de alegria, que eles façam você entender e compreender o quanto esse tempo da história foi importante na sua vida e para a sua formação. Que você reproduza aquilo que de melhor sua mãe pode oferecer para você. Mais uma vez, paz e graça. Daqui a pouco eu volto para a gente encerrar o culto desta noite, tá bem? Um dia a gente aprende a confiar em um
Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Chega o dia de entender, chega o dia de entender, até ouvir um não de Deus, mas sem duvidar, não duvides, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, continua sendo Deus. Amém. Então, gente, mais uma vez, paz e graças sejam dadas a todos. Tenham uma semana abençoadíssima na presença do Senhor. Que esse seu dia tenha sido um dia muito especial e que a sua semana seja também uma semana muito, muito, muito especial. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus o Filho e a comunhão do Espírito sejam com todos reunidos nessa noite, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Todo o povo de Deus diz amém. Um beijo no seu coração e a gente se vê nos nossos próximos encontros. Está bem? Deus abençoe vocês. Tchau, tchau, gente. Fiquem na paz.